Quando você escuta falar de fundos imobiliários, todo mundo vem te falar de vacância, contratos atípicos, variedade de inquilinos, localização, fundos multiativos. E todas essas coisas são realmente importantes. Mas ninguém está te falando de um único fator que é muito, muito importante quando você fala de fundos imobiliários, e eu vou te falar disso hoje. Olá, meu nome é Vitor e hoje eu vou te falar como é formado o preço dos fundos imobiliários e também vou te falar uma grande armadilha que existe lá para que você não caia nela. E bom, todo mundo já ouviu falar de fundos imobiliários, as vantagens, né? Você recebe um dividendo ali todo mês, que é como se fosse um aluguel, né? Você está exposto em imóveis com pouco dinheiro, né? Basta ter lá R$ 100 para comprar a cota. Você não tem treta com o inquilino, né? Quem faz isso é o próprio gestor do fundo, né? E é um ativo que tem liquidez, então você pode comprar e vender facilmente, né? Já com o imóvel isso não é assim tão fácil. E além disso, é um ativo que tem menos volatilidade que a Bolsa de Valores. Então é um instrumento muito legal, né? Para você se expor a imóveis de um jeito mais fácil para você e mais vantajoso. Mas hoje a gente vai conversar aqui de como é formado o preço da cota de um fundo imobiliário. Imagina que os fundos imobiliários são um setor, assim como, por exemplo, óleo e gás. O que influencia nas empresas de óleo e gás? O preço do petróleo, por exemplo, é um grande fator. Se o petróleo começa a ficar muito caro, as empresas de óleo e gás vão bem, porque elas vendem esse produto. Se o petróleo cai, as empresas de óleo e gás tendem a ter mais dificuldades. Então, quando o petróleo está barato, talvez não seja uma boa hora para investir em empresas de óleo e gás. Nos FIIs tem algo parecido, só que o fator não é petróleo, são os juros. E antes de te explicar o motivo disso, eu já vou botar o gráfico aqui na tela da Selic versus o IFIX. O IFIX é tipo um Bovespa dos fundos imobiliários, para vocês verem como os dois se comportam. Quando a Selic começa a subir, o IFIX cai, e quando a Selic começa a cair, o IFIX tende a subir. Bom, os juros eles afetam praticamente todos os ativos financeiros, mas o FII tem uma particularidade grande, que ele se parece muito com um dos títulos do Tesouro Direto, que é o título IPCA+. O título IPCA+, é aquele título que é atrelado à inflação, então ele paga IPCA mais um percentual. Isso é muito parecido com os fundos imobiliários, porque os aluguéis geralmente são corrigidos por um índice de inflação também, que é o IGPM. Bom, e dito isso, nem precisa dizer que os investidores comparam o título do IPCA+, com o fundo imobiliário. Porém, como o título IPCA+, é um ativo seguro, garantido pelo Tesouro Nacional, e o fundo imobiliário tem mais risco, o fundo imobiliário paga uma parcela a mais, que chama prêmio de risco. Ou seja, o investidor olha para o título IPCA+, e ele olha para o fundo imobiliário. E ele fala, olha, o fundo imobiliário tem que me pagar no mínimo o que o IPCA+ me paga e mais um prêmio de risco. Num fundo imobiliário podem acontecer várias coisas. Um inquilino sai do prédio, existe um pedido de renegociar algum contrato, esse tipo de coisa. Todas essas coisas vão bater no rendimento que você recebe todo mês. Se o inquilino sai do prédio, você passa a ganhar menos aluguéis. Então, por isso, a percepção de risco do fundo imobiliário é maior do que a do Tesouro Direto, que é líquido e certo, você vai receber aquilo e está garantido pelo Tesouro. Por isso que no fundo imobiliário, além de comparar o rendimento com o rendimento do título IPCA+, os investidores adicionam ali uma parcela que é o prêmio de risco, ou seja, o fundo imobiliário tem que me pagar um pouquinho a mais do que o Tesouro IPCA+, senão eu não topo levar esse risco de fundo imobiliário, eu prefiro levar o risco IPCA+. Bom, então vamos lá, a gente tem o Tesouro IPCA+, que vai te pagar a inflação mais um percentual combinado. E a gente tem os fundos imobiliários, que vão te pagar aqueles aluguéis ali, que são mais ou menos fixos, só muda se acontecer algum evento pontual dentro do fundo. Então vamos dizer que um fundo imobiliário custe R$ 200, e ele te pague R$ 1 por mês por cada cota que você tem. Ou seja, ele está te pagando ali 0,5% ao mês. Então digamos que os juros caiam drasticamente, e o Tesouro IPCA+, começa a te pagar bem menos. De repente, esse fundo imobiliário ficou muito atrativo, porque ele te paga 0,5%, é R$ 1 sobre 200, né, que é o valor da cota. Então as pessoas começam a comprar muito esse fundo imobiliário, porque ele está pagando muito dinheiro. E o preço da cota começa a subir, até que, digamos, ela chegue a R$ 300. E aí esse fundo está te pagando R$ 1 para uma cota que custa 300, então ele está te pagando só 0,3%.
Quando ele chega em 0,3, de repente, ele passa a não ser mais tão atrativo comparado ao Tesouro. E aí as pessoas param de comprar as cotas desse fundo e ele para de subir. O contrário também é verdade. Imagina que os juros de repente explodem, sobem muito. O Tesouro IPCA+, agora te paga muito dinheiro. E aquele FII que te pagava 0,5% ao mês começou a ficar muito ruim. Então as pessoas começam a vender a cota desses FIIs para alocar o dinheiro lá no Tesouro IPCA+, ou em outros lugares que elas escolherem. Mas o fato é que as pessoas vendem as cotas, e essa cota começa a baixar de preço, até digamos que ela chegue a R$100. Se ela chegar a R$100, ela está te pagando R$1 por mês por uma cota que vale R$100. Então esse valor é 1% ao mês. Opa, com 1% ao mês, talvez esse fundo tenha ficado atrativo de novo. Então as pessoas param de vender e o preço se equilibra novamente. Percebe então como esse movimento dos juros é importante nos fundos imobiliários? E agora eu te faço a pergunta de $1 milhão. É melhor comprar fundos imobiliários quando os juros estão muito altos ou quando os juros estão muito baixos? Exatamente, quando os juros estão altos, porque qualquer queda dos juros faz a sua cota se valorizar também. Então você ganha, além dos aluguéis, uma valorização nas suas cotas. Olha, então a armadilha é essa. As pessoas botam muito dinheiro em fundos imobiliários quando os juros estão baixos. Ou seja, qualquer movimento de juros para cima, essas pessoas vão ter uma diminuição no valor das cotas dos fundos imobiliários delas. Ou seja, vão ter uma desvalorização do seu patrimônio. Então, não coloque muito dinheiro em fundos imobiliários quando os juros estão baixos. Coloque em momentos oportunos, quando o juros está lá em cima. Porque aí, quando os juros caem, além de você continuar recebendo lá seus aluguéis, o valor da cota dos seus fundos vai aumentar. Então, se você decidir vendê-los por algum motivo, você vai apurar lucro. É claro que se você compra cotas todos os meses, isso não vai importar tanto, porque você vai acabar fazendo um preço médio ao longo do tempo. Mas, se você está fazendo um aporte grande em fundos imobiliários agora, vale a pena pensar nos juros. Será que os juros vão cair ou vão subir? Será que o melhor momento para fazer esses grandes aportes em fundos imobiliários é quando os juros estão altos ou quando os juros estão baixos? É muito melhor fazer grandes aportes quando os juros estão altos, porque qualquer movimento de juros faz a sua cota se valorizar. Bom, eu acho fundos imobiliários um ativo incrível. É muito legal você ter uma renda todo mês, você se expõe a imóveis. Mas eu particularmente prefiro comprar uma ação e fazer venda coberta. Você também pode ter uma rentabilidade mensal e, na minha opinião, é melhor do que os fundos imobiliários. Então vou deixar um link aqui embaixo se você quiser aprender sobre venda coberta. Eu gravei um vídeo ensinando venda coberta e falando como eu fiz a venda coberta no ano passado. Então se você quer conferir esse vídeo, clica aqui. E se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para você deixar o like, se inscrever e clicar no sininho. Esse é o único jeito que o YouTube vai recomendar os meus vídeos para você. Então não deixe de fazer isso. Foi muito bom ter esse papo com vocês e eu peço aqui, se você tem fundos imobiliários ou gosta de algum deles, deixa aqui no comentário quais são seus preferidos. É sempre bom dar uma olhada nesses ativos que os meus seguidores gostam, ok? Bom, e no mais, eu te vejo no próximo vídeo. Clica lá para ver sobre a venda coberta, hein? Grande abraço!